E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. Você está ouvindo aí o podcast do Jonas, esse é mais um episódio do Manhã com Deus. Esse programa onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos, compartilhamos, meditamos em um capítulo das Escrituras. Nós estamos lendo de maneira que corrida, então nós finalizamos ontem a carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, e hoje nós vamos entrar então aonde? Segunda Coríntios, capítulo 1. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, de dar um like, de comentar, de compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir aí o nosso podcast aí também no Spotify. Segue a gente lá no Instagram também, @podcast do Jonas, enfim. Segue a gente em todas as redes sociais aí, para você ficar por dentro quando a gente lançar alguma novidade. Nós estamos estruturando coisas novas, né, aqui para o canal, então fica ligeiro aí, fica de olho. Mas hoje vamos ler então a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, no seu capítulo 1. Paulo, ele, na primeira carta nós vimos, né, ele falou muito sobre a questão da unidade ali da igreja, daqueles irmãos que estavam querendo dizer eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, querendo torcer o evangelho simplesmente com palavras persuasivas humanas. E agora vamos ver o que acontece para Paulo ter que escrever mais uma carta para a igreja em Corinto. Amém? 2 Coríntios, capítulo 1, diz assim, a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto e com todos os santos e de toda a Caia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre uma saudação, né, inicial, sempre lembrando que isso aqui foi escrito primariamente como uma carta. A gente sempre, às vezes, esquece isso, mais o importante. Por isso que sempre você tem essa saudação. Por isso que é até mais fácil identificar os livros do Novo Testamento do que o do Antigo. Porque como o Novo Testamento eram tudo cartas, então você sempre tinha o remetente ali no início. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então ele nos consola para consolar. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não quero que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Este é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Pois nada lhes escrevemos que vocês não sejam capazes de ler ou entender. E espero que assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus. Confiando nisso, e para que vocês fossem duplamente beneficiados, planejava primeiro visitá-los em minha ida à Macedônia e voltar a vocês vindo de lá para que ajudassem em minha viagem para a Judéia. Quando planejei isso, será que fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês não é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o Amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo,
Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Invoca a Deus como testemunha de que foi a fim de poupá-los que não voltei a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a sua fé, mas cooperamos com vocês para que tenham alegria, pois é pela fé que vocês permanecem firmes. Amém? Então a gente tem aqui a primeira parte dessa carta de Paulo, falando sobre esse Deus da consolação que nos consola, não só para a gente ficar lá, tudo bem, fomos consolados. Não, para esse consolo é para que nós também venhamos a consolar os outros. E aí Paulo, ele tá, é interessante você perceber aqui nas entrelinhas que ele tá num dilema. Eu jogo na cara desse povo o tanto que eu sofri, o tanto que eu tô passando situações aqui, ou ele vai sempre se equilibrando nisso, e a gente vai ver isso no decorrer aqui da carta, óbvio que é o Espírito Santo, equilibrando com o próprio Paulo, ele vai dar ele vai falar, não, isso vem do Espírito, isso vem do Espírito, esse equilíbrio vem do Espírito, porque, como a gente percebeu aqui no início da carta, Paulo, ele estava planejando visitar o pessoal lá em Corinto, ele ia para Macedônia passar lá, aí ia, e na volta ele ia passar de novo. Ele ia fazer dois tempos ali, 2 períodos curtos ali em Corinto. Mas aí ele teve que mudar os planos. A gente viu aqui algumas coisas que aconteceram. E porque ele teve que mudar os planos, ele falou, não, agora eu vou uma vez, mas para ficar um período grande aí com vocês. Então, o que acontece? Quando os irmãos haviam recebido essa mensagem de Paulo que ele ia passar por lá e ele acabou que não passou, alguns irmãos, a gente vai ver aqui no caminhar da carta, começaram a falar, não, tá vendo? Ele não é apóstolo, coisa nenhuma. Aí ele fala uma coisa, ele faz outra. E aí Paulo, então, no seu início aqui dessa carta, ele já vai começar a dar essa justificativa. Apesar dele ser Paulo de Tarso, alguém tremendamente usado por Deus, chamado por Deus a pregar aos gentios, cheio pelas cartas aqui nós vemos que o tanto que ele zelava pelas igrejas, o tanto que ele cuidava das igrejas, ao ponto de escrever cartas, de mandar alguns dos seus companheiros ir lá, ver como que tá, trazer um relatório para ele, enfim. Apesar de tudo isso, esse amor dele pela igreja é tão grande que ele se submete aos irmãos em Corinto eu vou me justificar a vocês, ou do porquê que eu não pude estar aí. Então, às vezes nós vemos por aí, infelizmente, alguns líderes que já estão, parece que num nível tão alto que eles não precisam mais justificar a ninguém. Não precisam prestar conta a mais ninguém num falso testemunho de que estão prestando conta a Deus, quando na verdade muito menos a Deus estão prestando. E nós vemos aqui Paulo dando esse exemplo de dar justificativa à igreja ali sobre o porquê que ele não pôde fazer tal coisa, o porquê que ele, obviamente, sem perder quem ele é, sem perder a sua identidade, sem saber quem ele é em Cristo. Amém? Então que esse exemplo aí de Paulo seja para as nossas vidas e não só para a liderança. Isso não é uma coisa para a liderança simplesmente, nem para simplesmente só pastores. Isso é para nós cristãos. Que nós sempre venhamos dar aos nossos irmãos justificativas, não estar sempre numa posição de superioridade em que ninguém pode falar nada comigo, não. Porque muitas vezes nós vamos falhar, errar, às vezes nem é de uma maneira que nós gostaríamos. Aqui no caso de Paulo, não foi porque ele quis que ele não passou, ele teve outras questões, mas mesmo assim ele foi lá, se justificou para os seus irmãos. Então que nós venhamos aprender com o nosso irmão Paulo. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui amanhã mais uma vez lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão.